eu sou a Mariana, eu sou nutricionista da Divisão de Alimentação e Nutrição da Secretaria Municipal de Educação. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre as categorias de alimentos que estão no Guia Alimentar para a População Brasileira. Como vocês podem observar, nós vamos falar sobre 4 categorias: os alimentos in natura ou minimamente processados, os ingredientes culinários, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Especificamente nesse vídeo, nós vamos focar nos 3 primeiros e posteriormente teremos um vídeo específico sobre os alimentos ultraprocessados. Então, começando pela primeira categoria, que são os alimentos in natura ou minimamente processados. Os alimentos in natura são todos aqueles que são considerados íntegros após serem retirados da natureza. Por exemplo, frutas, verduras, legumes. Os ovos podem ser considerados desde que eles não passem pelo processamento de higienização, que geralmente é o que acontece nos ovos que são vendidos nos mercados. Quando ele passa por esse processo, ele se torna um alimento minimamente processado. O que seria isso? É um alimento in natura, que foi tirado da natureza e ele vai passar por algum processamento mínimo. Pode ser de limpeza, pode ser de retirada de partes não comestíveis, pode ser de porcionamento, pasteurização, fermentação. Todos esses processos não têm adição de nenhum outro ingrediente, por isso que eles são considerados minimamente processados. Quando nós falamos desses alimentos, nós temos o primeiro passo dos 10 passos do guia, que fala sobre como nós podemos ter uma alimentação saudável e adequada. Sendo esse primeiro passo, o fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da nossa alimentação. Mas por que existe essa recomendação? Como eu já comentei, nós estamos falando dos alimentos mais naturais possíveis: frutas, verduras, legumes, cereais, proteínas em geral. E qual é a importância desses alimentos? Se nós tivermos uma alimentação baseada nesses tipos de alimentos, nós vamos ter uma alimentação completa, rica em energia, carboidratos, proteínas, também alguns tipos de gordura. Vamos ter minerais, vitaminas e fibras. Todos os componentes que nós precisamos para que o nosso corpo possa desenvolver de forma adequada. Além disso, quando nós pensamos nesses alimentos, nós pensamos em diferentes cores, em diferentes texturas, sabores, temperaturas, porque nós podemos comer tanto gelado quanto quente ou morno, dependendo da preferência ou do tipo de preparação. Nós podemos comer esses alimentos combinados ou isoladamente. Então nós pensamos sempre no prato colorido, com diferentes texturas e consistências. Tudo isso permite que nós tenhamos um melhor desenvolvimento do nosso paladar e também dos outros sentidos, como o olfato, como o tato, como a visão também. E além de tudo isso, principalmente quando falamos de alimentos à base vegetal, nós temos o incentivo da agricultura familiar. Abrindo um parênteses para a nossa alimentação escolar, nós temos vários alimentos que são voltados para a agricultura familiar. Então toda a nossa parte de verdura e alguns alimentos que nós chamamos de minimamente processados, que são algumas verduras e legumes que eles já vêm porcionados e congelados para o uso na alimentação escolar. São alimentos extremamente importantes e são alimentos extremamente ricos que trazem toda uma cor e um sabor diferenciado para a nossa alimentação escolar. Por isso é tão importante nós usarmos esses alimentos não só na nossa alimentação em casa, mas também na alimentação das crianças dentro da escola. Passando para a nossa próxima categoria, nós temos os ingredientes culinários. O que são esses ingredientes culinários? São alimentos in natura que passaram por algum tipo de prensagem ou moagem para extrair alguma substância desses alimentos. Então, nessa categoria, nós vamos ter os óleos vegetais, seja ele de soja, milho, girassol, coco, todos os tipos de óleo que nós temos vegetais, também o azeite. Temos o açúcar, todos os tipos de açúcar, seja o cristal, refinado, demerara, qualquer tipo. A manteiga, que também vai ser uma gordura aí de origem animal, e o sal. Quando nós falamos de outros tipos de temperos, eles não são considerados ingredientes culinários. Por exemplo, alho, cebola, canela, todos esses itens voltam na categoria anterior, ou eles são
minimamente processados, ou eles são in natura, dependendo de como você adquire esse produto. Nos ingredientes culinários cabem esses que nós comentamos. Eles também têm um passo específico dentro do guia alimentar, que é falado que utilizar os óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades dentro das preparações culinárias. Por quê? Esses itens, eles são usados junto com os alimentos in natura ou minimamente processados para realçar o sabor dos alimentos. Então, quando nós pensamos no sal, ele é um ótimo potencializador do sabor natural dos alimentos. Porém, quando nós usamos em excesso, ele tira o sabor dos alimentos, dando inclusive uma sensação de queimação na boca quando tem o excesso. Da mesma forma, nós pensamos nas gorduras. Quando nós usamos alguns tipos de óleo, nós podemos ter alguns tipos como ômega 3, ômega 9, ômega 6, que são alguns tipos de gordura importantes para o nosso organismo, mas o seu excesso podem não ser benéficos para o nosso organismo. Então, sempre temos que lembrar que o uso desses ingredientes devem ser limitados, devem ser em quantidades pequenas. Primeiro, porque em quantidade pequena já é suficiente para ele ter a sua função. E segundo, que o seu excesso pode ser prejudicial, diretamente associado com o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Obesidade, dislipidemias, que são as alterações nas partes de gordura do nosso sangue, a questão de diabetes também, hipertensão e tantas outras que nós já conhecemos bastante devido ao aumento dessas doenças na nossa população. E também às cáries. O excesso de consumo de açúcar está muito ligado ao surgimento das cáries, apesar da higienização dos dentes. Então, quando nós pensamos nesses ingredientes, também na alimentação escolar, eles são de uso controlado: óleo, sal e o açúcar. Na educação infantil, hoje, nós não temos o uso do açúcar e o sal e o óleo são controlados por um per capita para que seja o suficiente para as crianças, para que eles tenham esses benefícios, sem se associar com o excesso e os malefícios do excesso desses produtos. Pensando nos próximos alimentos, nós vamos falar sobre os alimentos processados. Os alimentos processados podem ser conhecidos e mais fáceis de serem identificados com os alimentos enlatados, então frutas em calda, outros alimentos que são em salmoura, milho, ervilha, outros tipos de cereais ou leguminosas que são colocados em algum tipo de substância. Então, algo é adicionado ali, ou água, ou gordura, ou sal, ou açúcar. Geralmente são esses os itens. Então, são a associação dos alimentos in natura ou minimamente processados com ingredientes culinários para que eles possam ter um maior tempo de conservação. Então, a ideia dos alimentos processados não está associada a uma melhora da condição de saúde das pessoas, e sim a uma questão de indústria, de mercado. Para que eles tenham um maior tempo de conservação, eles fazem essas associações desses produtos. Podem ser também considerados o toucinho, a carne seca, são alimentos que entram aqui. Os pães, geralmente os pães eles já são feitos com farinhas e adicionado outros tipos de ingrediente. Os macarrões também, que vão ter ovos na sua composição. Todos esses produtos que são comprados no mercado, eles vão ser considerados alimentos processados. Quando você faz uma preparação em casa, ele é considerado uma preparação culinária. Então, ele entra numa outra categoria, tá? Quando nós pensamos aqui nos passos do guia alimentar, esse está no passo de limitar o consumo dos alimentos processados. Por que limitar, sendo que nós temos um alimento in natura ou minimamente processado associado a um ingrediente culinário, que teoricamente, se usado da forma adequada, não tem problema. A questão é que quando se faz essa associação no processamento, existe uma mudança da composição nutricional desse alimento, que ocorre o aumento aí, principalmente da concentração de sódio, de gordura,
do próprio açúcar. Então isso modifica a sua composição nutricional e quando você compara com um alimento in natura ou minimamente processado, ele está com aquele excesso dos ingredientes culinários que nós comentamos que está associado ao risco do desenvolvimento das doenças não transmissíveis. Então, por isso, nós orientamos que seja limitado o consumo desses alimentos. Pensando na alimentação escolar, nós temos o consumo restrito dos pães, que são produtos considerados processados, os macarrões, eles estão em refeições específicas, que são basicamente os alimentos que nós temos processados hoje na alimentação escolar. Ou seja, a nossa alimentação escolar é baseada nos alimentos in natura e minimamente processados, assim como o Guia Alimentar orienta. Quando pensamos na nossa alimentação, precisamos lembrar desses detalhes. E quando você for ao mercado, quando você for fazer uma compra, leia a lista de ingredientes daqueles produtos. Se tiver somente alimentos que você conhece, ele pode ser um alimento in natura, minimamente processado ou processado. Se tem só aquele alimento e ele estiver porcionado, ele é minimamente processado. Se você comprar uma melancia inteira, ela está in natura. Espero que esteja claro para vocês esses conceitos, que vocês possam aprender mais e que vocês se sintam mais capacitados e mais seguros para que vocês possam fazer melhores escolhas na sua alimentação e também possam ajudar as nossas crianças e a nossa população a ter uma alimentação mais saudável e adequada.